Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Mateus 18. Que o Senhor coloque qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Hoje a leitura é Mateus 18, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem do Evangelho de Mateus. O relato sobre a vida de Jesus não começa com Jesus. Antes disso, Deus trabalhou por um longo tempo. A salvação é o principal negócio de Deus. É uma questão antiga. Jesus é a reunião de forma final de temas, energias e ações descandeados antes da fundação do mundo. Mateus abre o novo evangelho, o Novo Testamento, estabelecendo a história local de Jesus em seu contexto histórico mundial. Ele queria ter certeza que quando lêssemos as narrativas que houvessem o nascimento, a vida e a morte, a ressurreição de Jesus, víssemos as conexões com os fatos anteriores. Cumprido é um dos adjetivos característicos de Mateus, isto é, ou aquilo aconteceu para que fosse cumprido. Jesus é o único que é único, mas não isolado. Melhor ainda, Mateus conta a história de tal maneira que não apenas todos os fatos anteriores não se cumprem em Jesus, nossa história também se cumpre nele. Todos os dias, todos os dias acordamos no meio de algo que está acontecendo, que vemos acontecendo há muito tempo. Genealogia, geologia, história, cultura, os cosmos, Deus. Não somos acidentais nem eventuais nessa história. Recebemos orientação, informações, antecedentes, confirmação. Mateus apresenta um contexto abrangente pelo que vemos a criação e a salvação. Deus, com a salvação de Deus cumprida em Jesus em todas as áreas da nossa vida. Trabalho, família, amigos, memórias, sonhos, também cumpridas nele. Sem esse contexto, corremos o risco de ver Jesus como mera distração que nos tira o foco da manchete estampadas nos jornais. Nada pode estar mais distante da verdade. Quando conheceu Jesus, Mateus recolhia impostos para o corrupto rei Herodes e seus chefes romanos. Mateus era um colaborador sem importância da grande máquina que sugava dinheiro dos compatriotas judeus. Tendo trabalho que mais que qualquer outro representava vender-se para o inimigo, ele não parecia ser alguém preocupado com a prática do modo de vida judaico ensinado por Moisés. Muito menos provável seria dizer que seu relato a respeito da vida de Jesus é o mais identificado com os judeus dos 4 relatos que temos. Ele apresenta Jesus como o rei Messias judeus que cumpre as leis de Deus e mostra como cidadão do reino de Deus podiam realmente viver. Mateus era um dos 12 amigos mais próximos de Jesus, uma testemunha ocular dos acontecimentos que mudaram todas as coisas para ele. Para os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido, eram escória para os que não acreditavam. Expulsos da sinagoga, os seguidores de Jesus formaram congregações próprias. Mateus escreveu para esses crentes judeus na Palestina, que tinham suas famílias separadas em razão desse conflito e consideravam amar os inimigos um bom ideal. Mas ele também teve o cuidado de ditar a insistência de Jesus que a sua mensagem fosse propagada pelo mundo, não apenas entre os judeus. Contexto. Por volta do ano 6 a.C. ao ano 30 d.C., o judaísmo da Palestina nessa época estava dividido em várias correntes. Alguns judeus achavam que os sacrifícios no templo eram essenciais, outros diziam que os sacerdotes eram corruptos e não queriam nada com eles. O relato de Mateus era o mais rude em relação aos grupos mais próximos que Jesus praticou. Os fariseus. O rabi, termo fariseu para professor, interpretavam o ensinamento de Moisés a fim que fossem postos em prática pelo povo comum. Jesus, que também era rabi, alegava o direito de descartar as interpretações deles, muitas das quais eram antigas tradições em favor do que era inspirado por Deus. Então esse é o contexto do livro de Mateus. Agora vamos ler capítulo 18 da Bíblia King James atualizada, mas você pode ler da Bíblia que você tem aí na sua casa. Quem é o maior no reino? Naquele momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles, e disse: Com toda certeza vos afirmo que não vos convertestes e não vos tornastes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança em meu nome, a mim recebe.
Jesus adverte sobre as ciladas. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas e inevitáveis ofensas ocorrem, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corte-os e lance fora de ti, pois é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem atirados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrar na vida com um olho só do que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida. Tendo todo cuidado para que não desprezei a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que se os anjos dos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido. Que opinião tendes se um homem estiver sem ovelhas e uma delas desagarrar, não deixará ele as 99 orelhas não, 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que a maior contentamento se sentirá por causa deste do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Como tratar pecado de um irmão? Se teu irmão pecar contra ti, vá em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais um ou duas pessoas para que o depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele recusar a considerá-los, dizei à igreja. Então, se ele negar também a ouvir a igreja, trate como pagão ou publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se dois entre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porquanto onde se reunirem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar? Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te direi 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. A parábola do servo que não perdoou. Portanto, o reino do céu pode ser comparado a um certo rei que decidiu acertar as contas com seu servo. Quando teve início, certo foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos, tudo que possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostou-se diante do rei e implorou: Sede paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou a dívida e o deixou embora livre. Entretanto, saindo, aquele servo encontrou um dos seus conservos, a que ele estava devendo 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, esbranjando: Pague-me o que me deves. Então o conservo, caindo sobre os pés, lhe suplicava: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse sanada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamado aquele servo, disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não deverias tu, da mesma maneira, compadecer do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E sentindo insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celestial também fará a cada um, se todo coração não perdoar cada um do seu irmão. E aqui nós terminamos a leitura de Mateus 18, que fala sobre quem é o maior do reino. Jesus fala sobre as crianças, a parábola da ovelha perdida e a importância do perdão para que nós também sejamos perdoados. Tenham um bom resto de terça-feira, um bom final de semana. Amanhã, provavelmente eu faço live de leitura bíblica, porque eu não vou ter o culto de jovens que normalmente eu. Então, até amanhã e até a próxima.